Olá, Sam. Eu me chamo Gabriel, tenho 29 anos e moro no Paraná. Quero compartilhar com os inscritos uma história que aconteceu aqui na localidade em que moro. Eu não quero revelar o nome da minha cidade, para evitar a visita de curiosos e também para não causar vexame, já que aqui todo mundo se conhece e todos sabem da minha história, que não aconteceu há tanto tempo atrás. É algo muito recente. Era março de 2016. Eu tinha 22 anos na época, porém já desempenhava o trabalho que até hoje tenho nas terras do meu pai. Sou caseiro, cuido de nossas coisas. Porém, nessa época eu fui trabalhar lá no sítio do meu avô, que não é tão distante daqui do nosso sítio. Para chegar lá, tem que abrir a estrada no facão, passar por um trio e um riacho, e pegar 5 minutos de estrada de barro, um lugar que fica quase inacessível quando é inverno, devido à lama que se acumula na estrada. Bom, fui trabalhar lá junto com meu avô e outros dois caseiros, porque estavam dizendo que tinha um bicho comendo as criações do meu avô. Segundo o que contava o Gessé, um dos caseiros, era noite de lua cheia. Ele vinha de uma roça da onde foi convidado para um aniversário. Ao passar pelo trio que dava acesso ao sítio do meu avô, ele sentiu que sua perna bateu em alguma coisa muito peluda, e logo depois ouviu um berro misturado com uivo. Aquilo começou a correr atrás do caseiro, mas depois parou quando estava chegando nas terras do meu avô. Logo após essa aparição, os animais começaram a sumir, e diziam eles que era um lobisomem que estava aparecendo pelo sítio. Não duvidei da história do Gessé, mas tinha por mim que era algum ladrão ou animal que tinha pela mata, que estava atacando as criações. O que tem aos montes por aqui. Quem vive na roça sabe. De vez em quando acontecem esses ataques. Assusta quem não conhece, mas para nós que é da roça, sabemos que isso é muito comum. Por isso, desacreditei um pouco de que era um lobisomem, mas vi aquilo com meus próprios olhos, Sam. Eu vi o lobisomem. Os ataques ainda não tinham cessado. Nunca conseguíamos pegar o tal bicho, mesmo fazendo rondas e passando a noite acordados. Era uma coisa muito astuta e inteligente. Não fazia barulho ao entrar e nem para sair. E foi por um acaso que vi o tal bicho. Eu tinha acabado de descer do meu cavalo. Tinha feito uma ronda pelas terras do meu avô. Isso já era 11 e pouco da noite, quase meia-noite, e já ia entrar para a casa-sede do sítio. Foi quando meu olhar se ateve ao cercado da propriedade, que vi uma coisa lentamente entrando, sem fazer qualquer tipo de barulho ou som como muitos dizem. Aquilo muito rápido entrou, e já foi indo na direção do cercado das ovelhas. Eu procurando espantar a coisa e também acertar um tiro naquilo, descarreguei meu revólver na direção da criatura, o que o fez se virar em minha direção, se levantar sobre duas patas e berrar muito alto. Não era um uivo e nem um roncado, era um berro muito alto. Quando vi aquilo, saí correndo para dentro da casa. Chamei pelo meu avô e logo depois saímos, mas o bicho não estava mais lá. Ainda procuramos e ficamos atentos aquela noite, mas não vimos e nem ouvimos o bicho outra vez. A coisa que vi lembrava um potro, mas que estranhamente tinha uma cabeça como de cachorro, alongada e com a boca muito grande. Não conheço nenhum animal com essas características, sem contar o fato que ele ficou de pé. Alguns podem até dizer que era um cachorro, mas eu sou da roça, conheço muitos animais, mas aquele, sabe-se lá Deus o que era. A gente ainda ficou de vigília pelo restante do mês. De vez em quando, até hoje, ainda vou na casa do meu avô para ficar de vigia junto com eles, para ficar esperando aquilo aparecer outra vez. Mas os tiros foram meio que um alerta para a coisa, que nunca mais foi vista e nem atacou pela região. Era tempo de quaresma. A lua tinha ficado cheia há poucos dias. Não sei se era por isso, mas meu avô acredita que sim.
assim como contavam os mais antigos, e também nos relatos que ouço em seu canal. É comum desse tipo de coisa aparecer. Para mim, Sam, é uma honra ter minha história narrada em seu canal. Muito obrigado pela sua atenção e que tenha uma boa noite. Olá, Sam, e saudações ao pessoal do canal. Em 2022, no ano passado, passei por uma experiência que para mim eu nunca vou esquecer. Embora tenha sido rápida e breve, mesmo assim me dá arrepios sempre que lembro desse ocorrido. Pois bem, vamos ao relato. Como disse, ano passado fui prestar um concurso na cidade de Natal, que fica no Rio Grande do Norte, pois como a minha cidade é um pequeno município aqui do Rio Grande do Norte, não tem esses tipos de provas. Portanto, só podemos fazer em capitais. Lembro de ter marcado com o motorista dele ir me pegar às 2 da manhã. E esse motorista é um amigo do meu pai, que leva as pessoas até a capital e faz pequenas entregas também. Nesse dia, ficou combinado de viajarmos às 2 da manhã, pois ele tinha entrega para fazer, e eu fui o seu único passageiro, já que também iria ajudá-lo a fazer as entregas. Pois bem, o caminho por cerca de 50 quilômetros foi tranquilo, embora o horário não seja agradável de viajar. Para quem já viajou de madrugada ou à noite, sabe que as estradas são muito escuras e sinistras, sendo apenas a luz do carro que ilumina o caminho. Nesse dia, estava muito frio, e quando estávamos a cerca de 70 quilômetros da minha cidade, notamos algo preto parado no meio-fio da estrada. Não estava no meio, mas estava parado ali. Foi quando a luz do carro focou à frente e vimos uma espécie de cachorro preto. Era muito grande para ser um cachorro, mas estava de costas e não deu para ver muito bem. Mas o que deu para ver foi a parte traseira do bicho. Suas costas eram peludas, suas pernas eram muito estranhas e pareciam ser desproporcionais ao corpo. Era muito estranho mesmo. Bem, o motorista também viu aquilo e também achou aquela coisa muito estranha para ser um cachorro. Até porque não teria motivos para um cachorro estar perdido por ali naquela hora da noite, a não ser que seja de alguns moradores ali daquela região. Mas olhamos ao redor e não tinha nada, apenas postes e as placas da estrada. Quando passamos por aquele bicho, sentimos uma sensação de perigo misturado com medo. Não sei explicar, nem sei explicar o que era aquilo também. Durante a viagem inteira, fomos debatendo o que poderia ser aquele bicho grande. Foi então que eu soltei: rapaz, acho que aquele bicho era um lobisomem. O motorista riu e me disse: rapaz, não brinque com essas coisas não. Mas do nada ele ficou sério e não comentou mais nada sobre isso. Enfim, esse foi o meu relato. De fato, não sei explicar até hoje o que era aquilo que vimos, mas nunca vou esquecer. Olá, Sam.
Hoje venho aqui contar o meu relato. Eu me chamo Renan. Atualmente moro no Rio de Janeiro. Porém, o caso que irei contar a seguir aconteceu em Camboinha, município da Paraíba. E o que eu vi naquela noite, todo santo dia peço a Deus para nunca mais ver, pois para mim era uma coisa de outro mundo. Parecia o próprio diabo em pessoa. Bom, foi no ano de 2017, quando tive o desprazer de ver aquilo. Era mais uma noite normal. Estava a cavalo e indo na casa de um amigo. Porém, no meio do caminho resolvi passar na casa da minha tia, que hoje ela é até falecida. Ana Nery, o seu nome. O lugar onde ela morava se chamava Carandiru, em Cabedelo mesmo. Já era de noite, umas meia-noite e meia por aí mais ou menos. Falei com ela que iria até um município chamado Jacaré, na casa de um amigo. Ela me disse para não ir, pois já era tarde, que o caminho era muito deserto e que poderia ser perigoso para mim. Eu até falei brincando com ela. Disse que perigoso era eu, pois como estava brigado com minha esposa, já estava com raiva e nem me importando muito assim. Falei para minha tia que o que eu encontrasse na frente, eu ia pegar na faca. Pois então, montei no cavalo e saí. Foi quando cheguei numa parte com mata, que inclusive nesse local tem até uma empresa até hoje, onde entra e sai muitos caminhões com lixo, essas coisas que faz pista de rodovias. Pois então, antes de que eu pudesse chegar em frente dessa empresa, passaria por uma rua muito escura, onde de um lado tem muito mato e mangue, e do outro só tem algumas casas. Inclusive do outro lado da linha do trem, tem um município chamado Poço. Pois bem, quando cheguei nesse exato local, o cavalo parou e não queria por nada andar para frente e começou a andar para trás. Eu nunca tinha visto aquele cavalo fazer isso, pois era um cavalo de vaquejada, valente e puxador de boi. Enfim, foi quando percebi que nos matos tinha uma sombra escura da altura de um jegue novo. Aquilo estava me olhando, com os olhos que pareciam fogo. Eu gritei, pois na hora pensei que seria alguém querendo fazer alguma brincadeira comigo. Mas quando gritei, aquela coisa se colocou de pé e veio meio que pulando na minha direção. Não sei explicar direito como ele era, mas era uma coisa inexplicável e muito feia. O seu andar era esquisito. Como não andava normal, ele meio que veio pulando na minha direção. E aquele cheiro de podre logo tomou conta do ar. Era muito forte. Na hora eu nem pensei duas vezes. O cavalo em que estava deu meia volta e começou a correr. Eu olhava para trás e aquele bicho vinha de um jeito muito estranho e parecia que estava rindo para mim. Naquela noite eu pensei que iria morrer, mas quando fui chegando perto das casas, no lugar chamado Carandiru, ele parou de me seguir e deu um grito muito feio, que até hoje, quando me lembro, me dá arrepios. Depois do ocorrido, até cheguei a contar para alguns parentes, mas virei motivo de piada. Porém, quando contei para minha tia, ela me falou que o bicho que eu tinha visto era um lobisomem e que por pouco ele não me pegou. Depois que cheguei aqui, nunca mais comentei com ninguém, pois hoje em dia o povo não acredita nessas coisas. Ainda mais aqui no Rio de Janeiro, uma cidade grande. Se eu falar, vão até rir da minha cara, mas o que vi aquela noite não era coisa desse mundo. Não se parecia com nada que eu já tenha visto. Suas pernas pareciam que estavam quebradas. Seu rosto era todo deformado, como se ele fosse a mistura de alguns animais, além dos seus olhos que eram meio que vermelhos, e seus pelos muito escuros, que chegavam a brilhar com a luz da lua. Nunca mais tive coragem de sair de madrugada em noite de lua cheia, pois aquele bicho até hoje parece que está em minha mente. Sam, por muito tempo assisto o seu canal, mas nunca tive coragem de te escrever. Mas aqui está o meu relato.
Saí de Camboinha pois fiquei com muito medo daquela coisa ir até a minha casa. E ainda hoje, às vezes, sinto como se ele ainda pudesse vir atrás de mim. Boa noite. Olá, Sam. Eu me chamo Jonathan. Moro em São Gabriel do Oeste, que fica no estado do Mato Grosso do Sul. Vim contar um relato que aconteceu com meu avô no ano de 1989. Então, vamos para o relato. Tudo ocorreu em uma fazenda que meu avô morava. Ela era bem perto da cidade. Dava uns 38 quilômetros mais ou menos. Então, em uma noite, meus avós tinham acabado de jantar. Só faltava um empreiteiro, que tinha acabado de chegar para jantar. Então o homem sentou na mesa e minha avó o serviu. Logo depois que ele comeu, saiu para dormir. E após o homem sair, meus avós foram dormir também. Mas foi aí que meu avô percebeu a movimentação estranha em volta da casa. Ele ouviu como se fosse uma corrente batendo no chão. Rapidamente meu avô saiu para fora de casa para ver o que estava acontecendo. Mas ele viu apenas a cachorrinha que eles tinham, que estava correndo em volta da casa. Ela estava com medo de alguma coisa. Mas foi aí que meu avô achou muito estranho, porque naquela mesma noite a cachorrinha tinha ganhado seus filhotes. E achou mais estranho ainda, porque ela estava acorrentada, mas a sua corrente estava estourada. Então meu avô pegou a cachorrinha e a colocou para dentro de casa. Depois que fez isso, o meu avô escutou uma batida bem forte no chiqueiro dos porcos. Então ele pegou a espingarda que tinha e foi ver o que estava acontecendo. Meu avô, chegando no chiqueiro, não viu nada. Só viu uma tábua de madeira no chão. Mas foi aí que ele ouviu alguma coisa dentro do mato. Aquela coisa estava correndo de um lado para o outro. Dava para ouvir os passos pesados. Então meu avô foi acordar o homem que estava dormindo no galpão e contou para ele o que tinha acontecido. O homem falou para eles irem atrás daquela coisa. Então meu avô e o homem pegaram a carreta do empreiteiro e foram atrás daquele ser. Meu avô falou para o homem que depois que ouviu aquela coisa correndo dentro do mato, aquele ser tinha corrido para dentro da lavoura, que estava bem alta naquela época. Então meu avô, junto com o homem, ficaram rodando a estrada atrás daquela criatura. Porém, depois de muito andar, eles pararam, para o homem fazer as suas necessidades. Então meu avô ficou sozinho na cabine do caminhão. E foi aí que ele percebeu a movimentação um pouco mais à frente do caminhão. Rapidamente meu avô pediu para o homem voltar. E logo depois que o homem entrou no caminhão, aquela coisa pulou na estrada. O homem e meu avô ficaram aterrorizados com aquele bicho. E meu avô, sem pensar duas vezes, deu um tiro naquela criatura. Mas nem com um tiro o bicho saiu. Então eles deram ré no caminhão e foram embora daquele lugar. Depois que chegaram na fazenda de novo, eles foram para dentro de casa e logo trancaram as portas. Ele contou para minha avó que tinha visto aquela criatura, que tinha orelhas pontudas e grandes, dentes amarelos e pontudos, além de ser muito peludo. Depois que amanheceu,
O meu avô foi ver se os filhotes da cachorra deles ainda estavam lá, mas quando ele viu não tinha mais nenhum. O bicho tinha comido todos e queria devorar a cachorrinha também. Logo eles viram que se tratava de um lobisomem, e foi depois desse ataque que meus avós se mudaram para a cidade e nunca mais viram aquela criatura. Muito obrigado por contar o relato do meu avô, Sam. Boa noite a todos. Boa noite, Sam. Eu me chamo Carlos. Tenho 45 anos e moro em São Paulo. Quero contar aos inscritos um ocorrido que eu e minha esposa presenciamos. É um acontecido real. Eu e minha esposa somos a prova disso. Eu moro em Araçatuba, que fica em São Paulo. Porém, meus pais e avós moram em outro município, não tão longe daqui. De vez em quando, sempre que chegam férias de julho ou dezembro, vamos visitá-los. Nossas viagens são simples. Ficamos lá de 3 a 4 dias e já voltamos para casa. E somos acostumados a fazer isso até hoje. Já viajei noites inteiras e nunca vi coisas sobrenaturais que caminhoneiros ou viajantes já tenham visto nas estradas. Porém, já me aconteceu algo que me deixa arrepiado até hoje. Não sei explicar com clareza o que aconteceu, mas foi muito estranho quando vimos. Era 2014. Eu, minha esposa e meus filhos estávamos a caminho da casa de minha mãe. E como qualquer viagem, a cada 2 horas fomos parando para levar as crianças no banheiro e também dar uma acordada, já que era de noite. Então paramos num determinado posto de gasolina e minha esposa foi levar meu filho no banheiro, já que minha filha dormia no banco de trás. Naquelas alturas só pensava no jogão que iria ter no outro dia. Ia beber e comemorar muito com os parentes, já que era tempo de Copa. Não estava assustado e nem pensando em coisas sobrenaturais. Até a minha esposa chegar com nosso filho. "O que é aquilo dali?" perguntou a minha esposa enquanto colocava nosso filho no carro. Ao me virar e olhar na direção apontada por ela, vi um homem com uma blusa branca e uma calça toda surrada, daquelas que mecânicos usam. O homem parecia ser um trabalhador. O estranho era que ele estava parado no meio da via. Só que tudo piorou quando um caminhão passou em alta velocidade. Eu não vi aquele homem mover um músculo para sair da pista. Até pensei que o caminhão tinha pego ele de surpresa. Mas o homem sumiu do nada. Não tinha mais ninguém no meio da estrada, e muito menos lá do outro lado. Eu e minha esposa nos encaramos e ficamos se perguntando o que tinha acabado de acontecer. Alma penada? Assombração? Eu não sei, mas o homem simplesmente sumiu. Após o estranho acontecido, fomos na loja de conveniência comprar algo para beber e falamos de forma descontraída sobre o que tínhamos acabado de ver. E num tom normal e que já parecia saber daquilo, o atendente nos disse: "Tem muita gente que vê esse homem na estrada, caminhoneiros, viajantes e família como vocês. Alguns até chegaram a falar com ele, só que poucos sabem que esse homem já não se encontra no mundo dos vivos. Ele se acidentou nessa mesma estrada há 10 anos, e desde então continua aparecendo no mesmo lugar." O homem não esboçou nenhum sorriso quando falou isso, e não me pareceu ser mentira, já que deu para perceber que era uma aparição recorrente ali da região, e que não fui o primeiro, e talvez nem o último a ver. Voltamos para o carro e seguimos viagem. E desde aquela noite que nunca mais me esqueci desse ocorrido. A minha primeira
e única experiência sobrenatural. Boa noite, Sam. Eu me chamo Lucas e tenho 38 anos. O relato que eu vou contar aqui aconteceu comigo há 2 anos atrás, na cidade de Itabuna, que fica no estado da Bahia. Eu sou caminhoneiro e faço minhas viagens para bem longe. Eu me recordo que no dia 18 de março de 2021, eu fui entregar uma carga com ração para bois numa fazenda, perto do povoado de Itamaracá. Cheguei nesse lugar por volta das 8 horas da noite, mas os trabalhadores só terminaram de descarregar o meu caminhão por volta das 11 horas. E mesmo assim decidi voltar para a cidade de Itapé. Liguei o caminhão e fui seguindo viagem, mas num certo ponto da estrada, um dos pneus dianteiros furou. Desci da cabine e fui trocar a roda, já que sei bastante sobre mecânica. Então fui tirando o pneu, mas assim que estava terminando, ouvi uns barulhos vindo da traseira do caminhão. Curioso, fui olhar o que era, mas não tinha nada lá. Terminei de fazer o serviço e entrei na cabine. E foi de relance que olhei no retrovisor e quase que morri do coração. Foi quando vi um par de olhos brilhantes me olhando, na lateral do meu caminhão, vindo andando de pé, igual um homem. Com muito medo, peguei uma arma que carregava no porta-luva, para poder atirar naquilo. E quando aquela coisa botou a cara na janela, dei um tiro na sua cara, mas acabei errando, e a bala pegou na sua orelha. Aquilo rapidamente correu para frente do meu caminhão, e vi aquele bicho perfeitamente. Era uma criatura enorme, tinha por volta de 1,90 de altura. Suas pernas eram que nem a de um cachorro, mas aquilo se apoiava na parte da frente das patas. Seus olhos eram amarelados e tinha como um focinho que nem um cachorro. Naquela situação, botei a mão para fora da janela e dei mais 2 tiros. Aquilo correu para o mato grunhindo de dor e nem esperei mais nada. Acelerei o caminhão e saí dali muito rápido. Quando cheguei na outra cidade já era dia. Fui dormir devido ao cansaço. Relatei isso para algumas pessoas e todos acreditaram, porque várias outras pessoas dali já tinham visto aquele mesmo bicho, pois tenho medo de que algum dia eu tenha que passar por lá durante a noite. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.